Deus não quer sacrifício nem holocausto. O que Deus quer é que vocês tenham conhecimento de Deus. Então Deus não quer sacrifício do seu povo. O que Deus quer é que você tenha conhecimento de Deus. Irmão Fabiano Santana, como é que eu tenho conhecimento de Deus? Através do Evangelho da Graça, que Cristo ressuscitado revelou para Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. Leia o Evangelho de Romanos a Hebreus, que você vai ter conhecimento do Cristo ressuscitado, você vai ter conhecimento de Deus, porque Deus não quer sacrifício do seu povo. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, o Jesus histórico de mais de 2000 anos atrás, ele disse no livro histórico de Mateus, capítulo 12, versículo 6, eu sou maior do que o templo. E ele continuou dizendo, eu não quero sacrifício e holocausto, eu quero misericórdia. Então, Deus não quer sacrifício do seu filho, Deus não aceita sacrifício do seu povo, Deus não aceita sacrifício dos seus filhos. O que Deus quer é que você obedeça o Evangelho do Cristo ressuscitado. O profeta Samuel, ele disse em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel disse assim, Deus não tem prazer em sacrifício de tolo, mas que se obedeça a sua palavra. Então Deus não quer sacrifício do seu povo, Deus quer obediência ao Evangelho. Mas quem pratica as ordenanças da lei de Moisés é desobediente ao Evangelho do Cristo ressuscitado, porque está praticando aquilo que Cristo não mandou praticar, e está praticando aquilo que Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Entende? Então, meus amados e queridos irmãos, preste bastante atenção. Quem pratica as ordenanças da lei estão debaixo de maldição. Paulo disse em Gálatas capítulo 3, a saber o versículo 10 assim, eu vou ler para você, Gálatas capítulo 3, versículo de número 10, olha o que o pregador da graça, o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 10, eu vou ler para você, diz assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Eu vou ler mais uma vez, religioso, para refrescar a tua memória. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Segura essa aí, doutor. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Eita! A lei de Moisés tinha 613 mandamentos. Circuncisão, pagar o preço, dar o dízimo, Páscoa judaica, subir monte. Entende? E Paulo disse, cheio do Espírito Santo, para os gauleses e para os galateiros, para os irmãos da Galácia do Sul, que aqueles que são das obras da lei, ou seja, aqueles que praticam as ordenanças da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gente, isso aqui é sério. A lei de Moisés tinha no total 613 mandamentos, dízimo, guardar o sábado, levirato, circuncisão, pagar o preço, jejum e etc. Se você pratica uma ordenança da lei de Moisés, por exemplo, se você dá o dízimo, apesar que na lei de Moisés, né, o dízimo era alimento, o dízimo nunca foi dinheiro, tá? A religião católica que transformou o dízimo que era alimento na lei de Moisés para dinheiro. E a religião evangélica, que é filha da religião católica, adotou também nos seus templos religiosos
e anda tomando 10% dos filhos de Deus, usando o nome santo de Jesus Cristo. Mas escute isso aí. O dízimo era uma das ordenanças da lei de Moisés. Se você dá o dízimo e não pratica os outros 612 mandamentos da lei de Moisés, Paulo disse que você está debaixo de maldição. Enquanto os pastores e mercenários, dentro dos seus templos religiosos, eles prometem prosperidade financeira, eles prometem bênção para aquelas pessoas que barganham com Deus, que dão esse falso dízimo em dinheiro mensal, o apóstolo Paulo, no Evangelho, diz que essas pessoas estão debaixo de maldição. Por que, Paulo? Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, meus queridos e amados irmãos, se você dá o dízimo e se você não cumpre os outros 612 mandamentos da lei, você está debaixo de maldição, você é maldito. É assim que andam os evangélicos. Os evangélicos são malditos, os religiosos são malditos, andam com a Bíblia debaixo do braço, mas maldito. Eles convidam as pessoas para ir nos seus templos religiosos, mas são malditos, estão debaixo de uma bruxaria, estão debaixo de um encantamento, são malditos diante do Pai, porque eles praticam aquilo que Jesus de Nazaré aboliu com sua morte na cruz, as ordenanças da lei de Moisés. Entende? Olha o que o pregador dos judeus, o apóstolo Tiago, ele disse em Tiago, capítulo de número 2, glória a Deus. Glória a Jesus ressuscitado. Tiago, capítulo de número 2, e o versículo de número 10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Segundo o historiador Flávio Joséfo, historiador judeu de origem judaica, Flávio Joséfo diz que Tiago era meio-irmão de Jesus. Ele escreveu seu livro, a sua missiva universal, e ele escreveu essa missiva às 12 tribos que estavam dispersas, as 12 tribos que estavam dispersas por diversas cidades, né? Essas 12 tribos que estavam dispersas, eles foram dispersos durante a perseguição que houve lá em Jerusalém, né? Houve uma perseguição lá na progressiva cidade de Jerusalém, e essas 12 tribos foram dispersas para várias cidades circunvizinhas. E aí agora Tiago escreveu a sua missiva no ano 49 da era cristã depois de Cristo, para essas 12 tribos que estavam dispersas por várias cidades, né? Cidades essas localizadas na Ásia Menor, e Tiago agora escreveu para esses irmãos recém-convertidos ao Evangelho do Cristo ressuscitado. Esses irmãos que outrora faziam parte da religião judaica e que estavam se convertendo ao Evangelho, né? Esses irmãos que estavam abandonando o judaísmo, e muitos deles abandonaram o judaísmo, e agora estavam seguindo a Cristo ressuscitado. E esses irmãos se converteram ao Evangelho da Graça. Então, meus queridos e amados irmãos, vou ler para você aqui um texto de Atos dos Apóstolos, para nós encerrarmos essa live. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4, que diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, essas pessoas que andavam dispersos, elas foram dispersas devido à perseguição que houve em Jerusalém. Olha o que diz aqui em Atos capítulo de número 8. E também Saulo consentiu na morte dele. Na morte dele aqui é na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, essas pessoas que foram dispersas, alguns deles foram para a Judéia, outros para a Samaria, e Tiago agora, meio irmão de Jesus, apóstolo Tiago,
escreveu a sua carta universal aos irmãos, às 12 tribos que estavam dispersas. Alguns estavam dispersos pela Capadócia, outros estavam dispersos pela Judéia, outros por Samaria. Então, em Tiago, capítulo 2, versículo de número 10, o pregador dos judeus, o apóstolo dos judeus, Tiago, ele disse assim, em Tiago, capítulo 2, versículo 10: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Versículo 11: porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Então, meus amados e queridos irmãos, Tiago estava dizendo para os irmãos judaizantes da religião judaica, o apóstolo Tiago estava dizendo para os judeus de origem judaica, recém-convertido ao evangelho da graça do Cristo ressuscitado, e muitos desses irmãos queriam voltar para o judaísmo, para a religião judaica. Aí o pregador dos judeus, Tiago, escrevendo a sua missiva no ano 49 da era cristã depois de Cristo, ele disse em Tiago capítulo 2, versículo 10: porque qualquer que guardar toda a lei, que lei é essa? A lei de Moisés, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, o apóstolo Tiago estava dizendo para os judeus do origem judaica o seguinte: se você guarda toda a lei de Moisés, e você tropeça em um mandamento da lei, e você tropeça em um só ponto, você se tornou culpado de todos os mandamentos. Então, meus queridos amados irmãos, se alguém pratica o dízimo, sendo que o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento. Se alguém pratica guardar o sábado, se alguém guarda o sábado, e esse alguém tropeça em um só ponto da lei de Moisés, essa pessoa se torna culpada de todos os mandamentos. Então, meus queridos e amados irmãos, quem pratica as ordenanças da lei de Moisés está debaixo de maldição. Se você guarda o sábado e não pratica a circuncisão, você está debaixo de maldição. Se você pratica o dízimo e não cumpre os outros 612 mandamentos da lei de Moisés, você está debaixo de maldição. Você é maldito diante do Pai. Olha o que o pregador Paulo disse ainda em Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 3. E agora eu encerro. Gálatas capítulo 5, versículo de número 3. Glória a Jesus ressuscitado. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Olha o que o pregador da graça Paulo disse. E de novo protesto a todo homem, que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Uia! Paulo disse para os galateiros, para os gauleses, que se algum dentre eles deixasse se circuncidar, ou se circuncidasse, estava obrigado a guardar toda a lei. Por quê? Porque a circuncisão era um dos mandamentos da lei de Moisés. A circuncisão era uma das ordenanças da lei mosaica, da lei de Moisés. Aí Paulo disse para os gauleses e para os galateiros que se algum dentre eles, se algum irmão dentre eles, se deixasse se circuncidar, se fosse circuncidado, estava obrigado a guardar toda a lei de Moisés. Então, meus queridos e amados irmãos, se você dá o dízimo e se você não cumpre os outros 612 mandamentos da lei, você está debaixo de maldição. Entende? Só que os pastores, eles ocultam isso das pessoas porque eles não têm nenhum interesse que você descubra a verdade. Porque os pastores me ensinaram dentro dos seus templos religiosos, que eles chamam erradamente de igreja, sendo que igreja não é um espaço físico. Igreja não é um templo de pedra. A palavra igreja no grego quer dizer eclésia, que vem de eclesiologia, que significa chamado de dentro para fora, do verbo akaléu no grego, que é o mesmo significado, chamado de dentro para fora. A igreja não é um espaço físico, a igreja não é paredes, a igreja são vidas, a igreja são pessoas. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja.
E o diácono Estevão da igreja primitiva foi morto a pedrada, apedrejado pelos religiosos, porque ele disse em Atos capítulo 7, versículo 48, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra que os religiosos dizem que vai ser destruída é o estrado dos meus pés. Que casa, pois, me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Então Deus não habita em paredes, Deus não habita em templo feito por mãos de homem. O templo que Deus habita são seres humanos, são vidas. O apóstolo Paulo, pregador da graça, disse em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, versículo 25, e não pode ser servido por mão de homem nenhum, porque é ele que dá vida e respiração a todas as coisas, entende? A mulher samaritana estava em adultério, era uma adúltera, mas ela entendeu o que muitos religiosos ainda não entenderam. Ela conversando com Jesus de Nazaré no poço de Jacó, no livro histórico de João, capítulo 4, versículo 19, Jesus de Nazaré olhou para ela e disse, mulher, chama teu marido e vem cá. Ela disse, mas eu não tenho marido. Jesus de Nazaré olhou para ela e disse, disseste bem, pois tiveste 5 maridos, que tu tem agora não é teu. Ela disse, Senhor, vejo que é profeta. Por quê? Porque a casa dela caiu. Jesus de Nazaré revelou aquilo que estava escondido. Senhor, vejo que és profeta. Aí ela olhou para Jesus de Nazaré e disse, Senhor, os nossos pais adoraram o Pai, adoraram a Deus aqui nesse monte. Mas os religiosos, os judeus, os religiosos, os judeus dizem que o lugar de adorar a Deus, o Pai, é lá em Jerusalém, ou seja, lá no templo de Jerusalém. Jesus acabou com a religião ali, porque Jesus de Nazaré disse em João capítulo 4, versículo 21, assim para a mulher samaritana, ó mulher, crê-me, que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, não mais no monte, porque Deus não está no monte, e nem mais no templo de pedra de Jerusalém, porque Deus não está no templo de pedra, mas os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e importa que aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. Eu quero que você entenda, adorar o Pai em espírito e em verdade não tem nada a ver em cantar música gospel. Eu quero que você entenda, adorar o Pai em espírito e em verdade não tem nada a ver com rituais, com cerimônias e ritos. Adorar Deus em espírito e em verdade é quando você dá comida para quem tem fome. É quando você veste quem está nu. É quando você visita quem está doente, enfermo. Adorar o Pai em espírito e em verdade é quando você ajuda o necessitado, o órfão, a viúva, o forasteiro, o viajante, os necessitados. Adorar o Pai em espírito e em verdade é quando você serve o próximo, é quando você ama a Deus e ama teu próximo. Pois Jesus de Nazaré nos diz de sua carne, disse no livro histórico de Lucas, capítulo 10, versículo 27, que o primeiro mandamento é esse, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, tua força e tua alma. E o segundo mandamento